Gigante da América do Sul quer fechar a contratação do meia James Rodrigues, ex-São Paulo. Colombiano vem tendo pouco espaço no Raio Vallecano e avalia saída. Pouco espaço na equipe. James Rodrigues pode deixar o futebol europeu muito em breve. Tendo atuado no futebol brasileiro recentemente, o meia segue na Espanha, onde defende as cores do Raio Vallecano. Entretanto, desde que retornou à La Liga, o astro pouco entrou em campo. James soma 5 jogos disputados, mas com apenas 123 minutos jogados. Dessa forma, uma saída começa a ser considerada. No futebol europeu, a Lazio surge como possível destino para o atleta. Entretanto, James também pode voltar à América, mas desta vez para defender o Boca Juniors. Isso porque, conforme noticiado pelo portal El Crack Deportivo da Argentina, o time da Bombonera está novamente interessado na contratação do jogador. Seria um desejo já para 2025. Rival histórico do Corinthians na América do Sul, tendo também disputado esta última edição da Copa Sul-Americana. O Boca Juniors quer um meia de peso para o próximo ano. Grandes alvos no mercado. James Rodrigues, inclusive, não é o único alvo. Há alguns dias, a mesma fonte noticiou que o time também estaria fortemente interessado no argentino Rodrigo Garro, do Timão. A ideia de Riquelme é formar um time competitivo para o Super Mundial de 2025. Outro badalado jogador que segue sendo alvo é o zagueiro Sérgio Ramos, também ex-jogador do Real Madrid. Enquanto isso, James Rodrigues segue com futuro indefinido. Ele que na Europa, ainda defendeu clubes como Olympiacos, Bayern de Munique, Real Madrid, Mônaco e Porto. Adeus São Paulo. Caleri pode descartar o Boca e assinar com outra grande potência. Centroavante não vive um bom momento com a camisa do tricolor e é alvo de outras equipes. Aos 31 anos, Jonathan Caleri vive um dos seus piores momentos com a camisa do São Paulo. Ídolo da equipe paulista, o centroavante vem apresentando uma drástica queda no número de gols e vem sendo criticado pela torcida. Principal referência ofensiva do time de Zubeldia, o argentino marcou apenas 2 gols nos últimos 3 meses e sequer é o artilheiro da equipe na temporada, estando atrás de Luciano. Ainda assim, o jogador é bastante prestigiado no mercado sul-americano e vem recebendo sondagens para deixar o São Paulo no fim desta temporada. O River Plate, por exemplo, é o mais novo interessado na sua aquisição. Segundo a apuração do El Crack Deportivo, o time milionário decidiu entrar na disputa com o Boca Juniors pela contratação do veterano, que não descarta retornar ao seu país no futuro. A fonte afirma que em meio à iminente saída de Borja, que é alvo de times do México e Estados Unidos, o River tem Caleri como um dos seus alvos para a função de camisa 9. Apesar disso, o clube entende que uma eventual contratação do jogador passa muito pela sua vontade, já que dificilmente o São Paulo irá se desfazer de um ídolo desta forma. Ainda assim, o River Plate não descarta avançar com uma proposta para tirar Caleri do São Paulo no fim do ano, assim como pelo meio-atacante Juliano Galopo. Caleri tem contrato com o gigante do Morumbis até dezembro de 2026 e nesta temporada, mesmo em baixa, marcou 14 gols em 49 partidas. Além disso, distribuiu 7 assistências. São Paulo pode perder o Wendel para Cruzeiro de Alexandre Matos e monitora concorrência em negociação. Tricolor colocou o jogador como principal meta a ser cumprida, mas poder da SAF cruzeirense pode complicar os planos. São Paulo de olho na vaga na Libertadores e no planejamento de 2025. O São Paulo está focado na intensa briga por uma vaga no G4 do Brasileirão Betano. Com 57 pontos conquistados, o Clube da Fé está a 2 pontos de distância do Internacional, que abre a zona de classificação direta para a Copa Libertadores. O Flamengo está à frente, com 58 pontos, mas o título da Copa do Brasil conquistado pela equipe carioca deve abrir uma vaga na competição. Porém, não há margem para vacilos na reta final da temporada, no entanto, enquanto se prepara para terminar o ano da forma mais positiva possível. A diretoria tricolor se movimenta nas projeções para 2025, colocando prioridades de reforços para o time treinado pelo técnico Luiz Zubeldia. Neste contexto, a chegada de um lateral esquerdo é uma urgência no Morumbis. A saída de Wellington deixará o São Paulo sem opções para o setor e um nome ganhou força nos bastidores. Wendel, que pertence ao Porto Porte, poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro, pois seu vínculo com a equipe portuguesa termina em junho de 2025. Mas o tricolor ganhou um concorrente pesado. Segundo o portal Globo Esporte, o Cruzeiro deve entrar com força na disputa pelo lateral. Desta forma, o diretor executivo do clube mineiro, Alexandre Matos,
prepara uma oferta que pode fazer com que o SPFC perca o jogador que está no topo da lista de seus interesses para o setor esquerdo. Dinheiro da SAF Cruzeirense pode complicar o tricolor. Importante ressaltar que a concorrência deve envolver negociações com o Porto, pois uma eventual saída em dezembro é impossível de acontecer sem um acerto com os portugueses. Assim, a gestão Júlio Casares terá pela frente o poder financeiro de Pedrinho BH, empresário que comprou a SAF Cruzeirense e vem fazendo grandes investimentos no clube mineiro. O lateral está na lista de negociáveis do Porto e o tricolor tem a concorrência do Grêmio no negócio. Por outro lado, esperar para um acordo contemplando a vinda sem custos em janeiro pode complicar o São Paulo e deixar o caminho livre para o Cruzeiro. Ou seja, se quiser não ser superado pelo clube mineiro, o tricolor terá que se antecipar. Wendel começou sua carreira no Irati, depois passou por Paraná e Londrina, mas ganhou destaque no Grêmio, última equipe que atuou antes de rumar para a Europa. Em 2014, quando assinou com o Bayer Leverkusen. Depois disso, em 2021 o lateral se transferiu para o Porto Porte. Na atual temporada europeia, pouco jogou, apenas 2 partidas. São Paulo precisa vender 3 atletas e Ferraresi entra na lista de negociações com sondagens. Conforme apurou o Bolavip Brasil, o zagueiro é um dos atletas do São Paulo mais valorizados. Ferraresi foi comprado por 22 milhões de reais. São Paulo precisa vender e Ferraresi surge como opção. O São Paulo precisa realizar novas vendas até o fim desta temporada para começar 2025 com as finanças mais tranquilas. Com o crescimento de Juan no clube, o zagueiro Ferraresi se torna uma opção viável para negócio. Segundo apurou a reportagem do Bolavip Brasil, o venezuelano é um dos atletas que mais tem sondagens do futebol europeu dentro do elenco. Titular de sua seleção, ele chama a atenção do mercado externo com suas exibições na Venezuela. Como sistema defensivo é um setor onde o clube tem muitas opções, se torna plausível a possibilidade de um negócio acontecer já na próxima janela de transferências. Alan Franco, Sabino, Arboleda e Juan foram os mais utilizados nas últimas partidas. Zagueiro já foi alvo de outros clubes em julho. Na última janela de transferências, o defensor foi alvo do Santos, mas a diretoria recusou porque era uma oferta de empréstimo com opção de compra. Ferraresi é mais um com sondagens da Europa. Equipes da Espanha e Itália fizeram contato. São Paulo vai analisar as propostas que chegarem. Diretoria pretende realizar de 2 a 3 vendas até janeiro do próximo ano. Bobadilla surge como a principal chance de venda do São Paulo em dezembro. Agentes já receberam sinalizações da Europa de 8 milhões de euros, 49 milhões de reais, podendo ajudar e muito. Ainda não houve proposta oficial, mas ela deve chegar ao término da temporada. Vários clubes realizaram sondagem. Galopo e Nestor também podem ser negociados na próxima janela de transferências. Igor Coronado, do Corinthians, surge no São Paulo e jornalista dá detalhes sobre negócio. Tricolor paulista sonha com camisa 10 para 2025. Jorge Nicola deu detalhes sobre a possibilidade de Igor Coronado, do Corinthians, ser jogador do São Paulo em 2025. O meio-campista, que tem um grande salário, se encontra na reserva do Timão. Corinthians contratou Coronado para ser titular e um dos principais jogadores do elenco. O Timão foi até a Arábia Saudita e o tirou do país para ganhar um salário mensal de 2 milhões de reais, um dos maiores do futebol brasileiro. No YouTube, apesar da torcida do São Paulo ver com bons olhos a contratação, Nicola descarta qualquer chance de negócio. O comunicador entrou em contato com o agente de Coronado, que afirmou que não recebeu nenhuma procura por parte da equipe do Morumbis. A tendência é que Igor Coronado siga no Corinthians para 2025, como afirma o agente do mesmo. Para o próximo ano, o meio-campista terá um reajuste salarial, passando a ganhar cerca de 1,6 milhão de reais por mês. Prioridade é Oscar. Oscar, que está de saída do futebol chinês, é a grande prioridade do São Paulo para 2025. Um acordo é considerado difícil pelo salário e pelo pensamento do mesmo de seguir atuando fora do Brasil. Os Estados Unidos parece ser o foco de Oscar neste momento, mas nada está decidido. O São Paulo vê no meio-campista uma grande oportunidade de mercado. A diretoria foca em um meia armador para reforçar o elenco. No Brasil, o tricolor enfrenta a concorrência de outros times. Internacional e Flamengo estão interessados no camisa 8 que atua no futebol chinês desde saída do Chelsea, em 2017. Oscar tem números que impressionam qualquer fanático por futebol atuando no futebol chinês.
Vestindo as cores do Xangai Port, são 245 jogos, 76 gols marcados e 137 assistências realizadas.